Cara, você tem argumento pros dois lados. Eu tentei fazer um panorama aqui pra gente entender quais são os maiores argumentos dos dois lados que a gente tem pra entender se essa guerra foi correta ou não, tá? Eu não sei se eu tendo a me colocar mais pro sim, talvez, porque como eu disse, cara, você ter o Irã, um país como o Irã, naquela ditadura fundamentalista islâmica com uma bomba atômica, é bem perigoso. É bem perigoso. Bom, e agora, Ana, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre um país que deu certo? Ou pelo menos está dando certo por enquanto? Não é o Brasil, ainda. Claro que não, né? Vamos lá. Ó, que legal. Bukele coloca presos para trabalhar e transforma... eu adoro os vídeos... pena que esse tem 15 segundos só. Eu adoro os vídeos mostrando... Tem outro. Tem? Porque eu adoro os vídeos mostrando como é a prisão na Venezuela. Teve um que eu acho que é... Da Venezuela, em El Salvador. Eu acho que a gente até chegou a reagir a um trecho de um aqui uma vez. Postaram no YouTube, é um vídeo de meia hora, tipo um documentário mesmo, né? Mostrando como é o dia a dia da prisão na Venezuela. De novo, é El Salvador, não sei porque eu tô falando Venezuela. Cara, é um negócio tenebroso. E sabe, Ana, que lá... os presos, eles são alimentados somente assim, com arroz e batata. Quer dizer, não tem proteína na comida deles, que é pra manter os caras fracos. Eu tava vendo. É isso. O que eu lembro é que era assim, era só carboidrato e não tinha proteína, que é pra manter o cara enfraquecido ali. Nossa, assim, é o inferno na Terra aquele lugar. Tá certo. É o inferno na Terra. Vamos dar uma olhada aí. Bora trabalhar! Olha que beleza, ó. Os direitos humanos, eles são sim fundamentais, inclusive para aqueles que cometem crimes, né? Porque as pessoas merecem um julgamento justo, as pessoas merecem não é em questão de merecer, na verdade. Mas para você manter uma sociedade justa, as pessoas precisam ter um julgamento justo e precisam ter o seu direito de defesa resguardado, tá? Isso é um fato. Só que a gente passou a considerar como direitos humanos várias coisas que não deveriam ser assim. Então, por exemplo... Um bandido ser obrigado a trabalhar na prisão é necessariamente algo indigno? Eu não acho. Eu acho que é plenamente educacional, inclusive. É produtivo, porque você utiliza aquelas pessoas para de fato fazerem alguma coisa para a sociedade, que não ficar assaltando o cidadão, né? E tacando terror na sociedade. Você aumenta a produtividade do seu país, você consegue baratear custos em certos serviços. Mas e se ele não quiser trabalhar? Assim como ele não quer ficar preso na cela, mas ele tem que ficar. Ele perdeu o direito à liberdade de ir e vir, ele perde o direito também de escolher trabalhar ou não. Simples assim. O que há de indigno nessa filmagem? Não é que eles estão ali com um guarda, sabe, chicoteando eles nas costas, uma cena tenebrosa, digna de campo de concentração nazista ou de gulag socialista. Não é. É trabalho. E ainda mais a esquerda, que fala tanto em ressocialização, eu nem gosto. A gente aqui no MBL, a gente não gosta da questão da ressocialização, vocês sabem. A gente defende que tem gente que não merece ter o direito de ressocialização. Ou não deveria ter esse direito, né? Mas se há esse direito de ressocialização, há uma forma melhor de ressocializar do que fazendo aquela pessoa trabalhar? Eu acho que não, né? Eu acho que é uma medida maravilhosa, uma medida muito boa. E aí você consegue, de forma muito humana, né, obrigar essas pessoas a trabalhar, e se elas não quiserem, elas vão sofrer algumas punições, assim como você sofre punições ao não aderir a certas regras dentro de um presídio, certo? Se um detento for lá e agredir o outro detento, ele vai pra solitária, né? Ele não vai ter progressão de pena, ele vai sofrer algumas penalidades ali, né? E você aplica isso também da forma mais humana possível, botando vagabundo pra trabalhar, pra pelo menos produzir pro Estado. E se ele não quiser, bom, ele que aguente umas boas semanas, quem sabe meses, numa solitária fria e escura, né? Seria muito interessante. O que a gente tem que fazer aqui no Brasil, na prática, é construir presídios e mais presídios de segurança máxima. Aí eu pago meu imposto com gosto. Aí eu pago feliz, sabendo que aquele imposto está sendo pago para construir presídio, para lotar de vagabundo, lotar de faccionado, principalmente, né? Seria bom. Temos mais um vídeo de El Salvador, mostrando antes e depois das cidades. Vamos ver. Você viu que o Bukele enterrou os fios, né? Lá em El Salvador. A fiação de energia. Esse cara é muito bom, cara. Assim... Eu vou pôr o vídeo. É impressionante. Teve um cara que falou que faltou pôr a opção não sei na pesquisa. É verdade, faltou mesmo. Bom, mas vota no que você tende a acreditar mais. Depois a gente vai ver como é que tá o resultado aí. Vamos lá.
Da capital mundial dos homicídios a polo turístico, El Salvador passa por revitalização sob direitista Bukele. Aí vocês veem aí um antes e depois, né? O mesmo local, ó. Ó, antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. É assim. Não tem o que falar. Parece aqueles vídeos que o pessoal faz de IA, só que aqui é de verdade. Ah, imagina como seria. Não, eles realmente Olha os fizeram. fios. Nossa, assim, é verdadeiramente Sensacional, né? impressionante. Só uma coisa, Ana, quantos temos ao vivo e quantos likes? Estamos com 1.900 Nossa. pessoas ao vivo e 1.300 likes. Vamos aproveitar esse momento pra gente falar que hoje tem a aula magna Tá. da academia. Antes disso, antes de falar da aula magna, só deixa eu comentar dessa notícia, porque a gente já começou, e aí eu falo da aula magna, tá? Só queria dizer, deixem o like na live, que é muito importante, tá? Só uma coisa, o que a Ana colocou aqui pra gente assistir, e aí ela fez esse comentário, né, que eu concordo muito, também tava pensando nisso, Ana, que é quando você vê aqueles vídeos, vocês devem ter assistido já, em que aparece uma favela, sei lá, aparece a favela da Rocinha, e eles fazem com inteligência artificial, é bem interessante, gente, porque essas gangues, elas oferecem resistência, afinal de contas, né? E aí você, estabelecendo lei e ordem ali, você cria uma sensação de paz no povo, as pessoas vão cometendo menos crimes também, porque tem medo das consequências, passam a ter medo das consequências, e aí sim você consegue começar a estabelecer medidas duradouras, né, medidas tão necessárias, como por exemplo, essas revitalizações que vocês estão vendo aí, né, e inclusive conseguiram enterrar os fios, que é uma coisa que a gente em São Paulo não consegue fazer. Uma das cidades mais importantes da América Latina, ou melhor, a cidade mais importante, mais rica da América Latina, não consegue enterrar fio. El Salvador, que até ontem era um ovo de lugar, né, dominado pelo crime organizado, tá conseguindo fazer isso. Como eles conseguiram fazer isso? Primeiro, estabelecendo lei e ordem. Isso mostra que o discurso pregado pelo Movimento Brasil Livre e pelos pré-candidatos ao redor do Brasil aí, ligados ao Partido Missão, eles têm algum fundamento. Isso não foi tirado da nossa cabeça do nada. Isso mostra que primeiro você estabelece lei e ordem, e aí sim você consegue fazer mudanças estruturantes se tão necessárias, né? El Salvador é um exemplo do que tem que ser seguido, não só pelo Brasil, mas pelo resto do mundo também, tá? Agora falando aqui, o que eu preciso anunciar aqui? Vamos falar da aula magna da Academia MBL que acontece hoje. Tá aí na tela pra vocês. É só escanear o QR Code pra você se inscrever pra assistir a aula magna com Renan Santos e Kim Kataguiri às 17 horas. E tem link também, porque às vezes a pessoa tá vendo o celular, como é que ela vai acessar o QR Code? Vou mandar o link pro pessoal no... Ah, muito bom. Então a Ana vai colocar o link aí vai colocar ele fixado, né, Ana? Vou fixar. Então a Ana vai colocar o link fixado aí. Hoje mesmo, às 5 horas da tarde, vai ter uma aula magna pra ver se vocês se interessam aí pela Academia MBL, mesmo que você já tenha feito, ou você até sabe, não quero fazer, mas assista a aula pelo menos, que a aula é gratuita e, Renan Santos e Kim Kataguiri, sabe, eles vão ter muita coisa boa a falar aí. Então acessem o QR Code ou acessem o link que a Ana tá colocando pra gente aí nos comentários fixados. Bora. Deixa eu tirar aqui. Próximo. Isso aqui você viu? Mais de 3.000 protestos. Milhares de manifestantes tomaram as ruas em diversas cidades nos Estados Unidos nesse sábado para protestar contra as políticas do governo de Donald Trump. A manifestação, batizada de No Kings, ou Sem Reis, em português, mobilizou participantes em mais de 3.000 protestos oficiais organizados simultaneamente em todo o país. A queda na popularidade de Trump coincide com o agravamento da tensão no Oriente Médio, especialmente em relação ao conflito no Irã. É basicamente o que a gente estava falando agora no começo da live, né? Vamos ver, tem um videozinho aí pra gente ver como foi? A manifestação se chama No Kings, ou Sem Reis em português. Mais de 3.000 protestos foram marcados para hoje ao redor do país. Essas imagens são da Filadélfia. Temos imagens também de São Paulo, no estado de Minnesota. O estado ficou em evidência no ano passado, vocês vão lembrar, após agentes de imigração terem matado 2 pessoas em Minneapolis, gerando ondas de protestos e confrontos com a polícia.
Manifestantes também saíram às ruas em Washington. A aprovação de Donald Trump atingiu o menor nível desde que ele retornou à Casa Branca em meio à guerra no Irã. A manifestação se chama No Kings, ou Sem Reis em português. Pois é, isso mostra o que a gente estava comentando na pauta anterior, né? A oposição, evidentemente, vai aproveitar esse momento para crescer para cima do Trump, né? O que vocês têm que lembrar é que esse ano tem midterms, né? No final do ano teremos as eleições de meio turno lá nos Estados Unidos. E assim, cara, se o Trump perde a maioria nas casas legislativas, isso pode ser um baita problema para ele nesses 2 últimos anos de presidência, tá? Porque ele acaba não tendo o apoio que ele tem hoje para aplicar essas medidas megalomaníacas dele, né? Então ele perde esse apoio, ele corre o risco de virar um presidente sem poder de fato, ou até mesmo sofrer um processo de impeachment, né? Porque a gente sabe que a oposição lá nos Estados Unidos está ficando cada vez mais intensa, cada vez mais enfática contra o Trump, e muitos falam até em impeachment, né? Claro que é um cenário um pouco mais improvável, até porque nunca aconteceu impeachment de presidente americano antes, né? Já teve presidente que renunciou para evitar processo de impeachment, isso já aconteceu. Mas pode acontecer, né? Acho que a gente tá mais perto do que nunca dessa possibilidade, ainda que seja uma possibilidade relativamente distante. Mas é uma preocupação verdadeira do Trump aí, né? Perder a maioria nas casas legislativas, vejam só. O que mais, Aninha? Vamos para Brasília? Olha Bora. só. Enquanto El Salvador tá aquela beleza, a gente tem isso aqui, ó. Olha só. Pacote de bondades de... Cara, só no Brasil, né? Pacote de bondades. É maravilha, né? Por que não fala assim... Bondade pra quem? PL do milagre. Pacote da bondade. Sei lá, a gente faz uma PEC anti o que é ruim, anti-demônio, né? São coisas reais. Ou seja, a gente pode colocar aqui em quase R$500 bilhão. Quase R$500 bilhão. Em gastos com programas sociais em 2026, ano em que tentará a reeleição. O petista se concentra nessas medidas para melhorar a popularidade. Não, calma. O que foi? Ah, não, tá certo. Tá certo? Tá. As ações miram a população mais pobre, a classe média e o setor empresarial. Ou seja, tudo, né? Lula resgatou programas sociais que foram marcas dos 2 primeiros mandatos, a exemplo do Bolsa Família e do Farmácia Popular. Também aposta no Gás do Povo. Os nomes são maravilhosos. Cara, é Gás do Povo, é Farmácia Popular, é Pacote das Bondades. Como você pode ser contra isso? Naturalmente, quem é contra isso só pode ser um nazista, é um desumano. Maldito, né? Fascista. Pois é. Aí tem programas como Minha Casa Minha Vida, Reforma Casa Brasil, blá, 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 blá. Ali, ó, acesso de crédito em ações como a Nova Indústria e Brasil Soberano, que apoia exportadores brasileiros afetados pelo tarifaço e tal. Desce aí, vamos ver o infográfico deles. Olha lá, o maior gasto... Isso é inacreditável, cara. 158 bilhões de reais para sustentar pessoas não produtivas, pessoas que não trabalham. Gente, quantas dessas pessoas que recebem Bolsa Família não estão numa idade de trabalho, não são saudáveis para trabalhar? Quantas dessas pessoas não estão em plena capacidade de produtividade e recebem auxílio há 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos? Tem gente vivendo de auxílio por décadas. Isso aqui... Não, deixa o infográfico aí, Ana, porque isso aqui é o retrato do que é esse populismo vagabundo que tem no Brasil. O Lula, ele não se preocupa... Aliás, tanto o PT como o próprio Jair Bolsonaro também, sejamos justos aqui, nunca tiveram a menor preocupação em resolver as contas públicas no Brasil. E ambos, esses benditos, né, aproveitaram os seus respectivos anos eleitorais para impulsionar esses gastos da forma mais irresponsável, da forma mais pilantra possível, para garantir a própria reeleição. O Lula fez isso em 2006, fez isso em 2010, aí eu coloco a Dilma junto, né? Fez isso em 2010, fez isso em 2014, né? O Bolsonaro fez isso em 2022, né? Eles sempre fazem isso. E aí qual que é o problema? O problema é que a gente tem um país... Vejam só a loucura que a gente se insere aqui, tá? Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo para sustentar essa brincadeira aqui. Essa farra com o dinheiro público, essa compra de voto a céu aberto.
uma das maiores cargas tributárias do mundo, uma das maiores e mais complexas. Só que ao mesmo tempo em que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, nós temos um déficit gigantesco. Como pode o Brasil nunca ter cobrado tanto imposto na sua história e ao mesmo tempo a gente está em déficit recorde, que a gente não vê um déficit assim desde 2014? A gente está no maior déficit que o Brasil já viu nos últimos 12 anos. Só o Brasil consegue resolver essa proeza, né? De ser o que mais arrecada, né? O que mais cobra imposto e ao mesmo tempo está num déficit recorde. Isso porque os nossos maravilhosos governantes só se comprometem com gastos gigantescos de longo prazo sem nem saber como é que vão pagar. Ah, isso aí a gente vê depois. Isso aí a gente vê depois. Né? Cara, 158 milhões de reais, bilhões, perdão, de reais em Bolsa Família. Desde que as pessoas começaram a receber Bolsa Família, o número de beneficiários só aumentou. Ah, mentira, teve uma queda recentemente. Teve uma queda porque no período da pandemia, que foi uma situação atípica, você teve uma explosão no número de beneficiários de assistência social. E aí depois voltou a diminuir um pouquinho. Mas se você for pegar a régua geral das últimas décadas, é uma crescente sem parar. Então o PT vinha com esse papo de que não, veja, é importante fornecer Bolsa Família, porque aí a pessoa vai procurar emprego. Não vai. A pessoa prefere ganhar menos e não trabalhar. É isso que acontece na prática. Desculpa dizer isso pra vocês, mas é verdade. Na prática, o que a gente vê é uma massa de pessoas que estão satisfeitas em serem produtivas, que não querem buscar melhores oportunidades. Elas estão de boa. Elas estão confortáveis. Elas preferem ganhar... Quanto tá o Bolsa Família hoje? 700 reais? Acho que é assim. Elas preferem ganhar seus 700 reais do que eventualmente ganhar 2 mil reais, mas ter que trabalhar. A gente vê essa realidade. Qualquer um que mora nessas cidades que você tem boa parcela da população recebendo Bolsa Família, sabe que a maior dificuldade que tem é botar aquela gente pra trabalhar. Por isso que o governo tem que virar pra essas pessoas e falar assim, ó, fulaninho, você aqui recebeu o Bolsa Família nos últimos X anos, tá? Só que você tá em plenas capacidades físicas e mentais, né, e numa plena idade para exercer uma profissão, um labor, né, um emprego. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tá rasgando o país de ferrovia aqui, vamos pegar uma coisa que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa ter ferrovia a rodo, né? Então a gente tá rasgando o país de ferrovia aqui e a gente quer te contratar para trabalhar nessas ferrovias.